Então, o primeiro movimento na Step Chair, movimento de mobilidade de coluna, vai estimular o alongamento de toda a cadeia posterior, é o Washerwoman, com as mãos apoiadas no pedal, o peso bem distribuído na sola dos pés, espalhe esses dedos dos pés. A posição inicial é essa, você vai empurrar os pedais na direção do solo, arredondando essa coluna o máximo possível e desenrola a coluna a partir da base, uma vértebra após a outra, até a posição inicial, que é essa. Muito importante nesse movimento é a consciência corporal da segmentação da coluna. Então o exercício vai começar trazendo o queixo na direção do peito, sempre preservando essa cervical mais neutra possível. A coluna torácica acompanha o movimento e vértebra por vértebra vamos descer até o limite, onde o pedal toca o solo, e voltamos no mesmo sentido, trazendo o umbigo na direção das costas, uma vértebra após a outra, até a posição inicial. Pontos importantes do Washerwoman. Nós precisamos ficar atentos aos ombros, que têm a tendência de se levantar na direção das orelhas. Então, enquanto você empurra o pedal, a tendência de acontecer essa tensão nos ombros é muito comum. Então, o comando verbal e o toque de espalhar os ombros é muito importante. As escápulas, elas precisam permanecer organizadas durante todo o movimento. E volta desenrolando essa coluna. É muito comum os praticantes terem encurtamento em cadeia posterior, em isquiotibiais. Sendo assim, não há necessidade de descer o pedal até o mesmo tocar o solo. Esse movimento é gradativo, o método Pilates ele respeita o praticante. Então o movimento vai acontecer conforme a limitação, a possibilidade de cada um. Algumas variações, algumas modificações do Washerwoman incluem aumentar a amplitude desse movimento. Então nós podemos começar em pé. Isso aí. Partindo dessa posição aonde nós já estimulamos o alongamento axial e a oposição de forças e devemos preservar isso durante todo o movimento. Os pés empurram o chão, a cabeça vai buscar o teto, preservando isso você vai arredondar a coluna, levando as mãos na direção do pedal e empurra até onde você conseguir, segurando essas escápulas em organização, desenrola a coluna, cabeça pesada, vai ser a última a voltar até olhar à frente, acima da linha do horizonte. Tudo isso são comandos verbais que clarificam o movimento ao praticante. Outra possibilidade, um pé em frente ao outro. Aqui nós já desafiamos um pouco mais o equilíbrio, a estabilidade, o controle de centro. Quanto menor for a base de apoio, mais instável, mais desafiador vai ser o movimento. Nós podemos utilizar essa base de apoio, podemos utilizar os braços apontando para o teto. A partir dessa posição, podemos arredondar essa coluna, levando até a posição inicial e desenrola uma vértebra após a outra. Além dessa posição de pés, nós podemos cruzar uma perna em frente à outra. Então, as possibilidades de modificação no Washerwoman giram em torno do posicionamento corporal e do posicionamento da base de apoio. Podemos utilizar, então, nesse momento, vai ser mais exigido o alongamento de cadeia posterior da perna que fica atrás, ok? Nesse caso, a perna esquerda, e a mesma dinâmica que segue, arredondando a coluna, leva as mãos na direção do pedal, preservando a mesma atenção aos pontos importantes de segmentação de coluna, organização de cintura escapular e ativação de centro. Pode voltar, Cici, desenrolando até a posição inicial. Outra possibilidade, pode deixar um pé em frente ao outro e você vai se posicionar mais para o canto, isso, da chair. Ok, então aqui ela não vai estar posicionada mais no centro da chair, mas sim para a borda, conforme vocês conseguem ver na imagem. A partir daqui nós vamos associar uma rotação do tronco. Então você vai levar a mão direita lá na direção do pedal esquerdo e gira o braço esquerdo lá para cima, empurrando o pedal, olha lá na direção do braço oposto e volta até a posição inicial em pé. Então exploramos esse movimento também associando uma maior complexidade do exercício
através da rotação do tronco. Mais uma vez, leva a mão direita na direção do pedal oposto. E volta segmentando a coluna também no sentido de rotação até a posição inicial. Podemos nos posicionar de lado para a chair, pode ficar de frente lá para a câmera, mais para trás um pouco. Isso aí. Com as duas mãos apoiadas nos pedais. Isso. A partir dessa posição, empurramos o pedal na direção do solo. Nesse momento, utilizando essa modificação do Washerwoman, é muito importante explorar a organização do quadril. Então, enquanto as mãos empurram o pedal para o solo, o quadril busca o alinhamento, ele busca a parede de trás, oferecendo essa oposição de força na cadeia lateral e volta até essa que é a posição inicial. Pode permanecer daqui mesmo, empurra o pedal na direção do solo, buscando essa oposição de forças e volta até a posição inicial. Tá ótimo. E esse é o Washerwoman com algumas das suas possibilidades de modificações.